Uepo, Eporidu, aqui quem vos fala é Lucas Penido. E aqui do lado de cá, Henrique Portugal, na ponte Miami-Brasil. E é o After, programa sobre entretenimento, lifestyle, música, que vier na telha a gente está falando. E hoje, como primeiro programa, eu acho incrível, a gente decidiu falar sobre um assunto que melhor é possível, música. E a gente decidiu fazer uma lista, né, Henrique, falando sobre as melhores bandas, ou não as melhores, eu diria as mais influentes, né, cara? O que você acha? Acho que esse é o termo, né? Melhores, nem sempre os melhores fazem mais, eu chamo mais atenção, né? Mesmo porque música não é competição, né, cara? Música é arte, né, velho? Então, assim, as mais influentes, cara, ó, eu vou, né, como calouro que sou perto aqui do Henrique, eu vou, cara, já falar a minha lista, o que eu acho, e eu vou te falar qual que foi o meu critério pra fazer essa lista, Henrique. Eu levei em consideração... Vou botar isso na lista, vamos ver. Quem tá em casa pode anotar também. Isso aí. Então, eu vou falar sobre... A gente decidiu por 10 bandas, então eu selecionei. Não sei qual que é a lista do Henrique. Eu selecionei 10 bandas que, pra mim, são as bandas mais influentes da década de 80 do rock nacional. Eu levei em consideração 3 coisas, Henrique. A primeira é realmente a influência que essa banda teve ao longo da década. Então, eu não levei só, assim, um álbum... ou mesmo que eu tenha colocado algumas que eu vejo que realmente tiveram um álbum mais, obviamente... importante talvez que talvez outros, mas eu levei em consideração isso, tempo de banda, influência e obviamente, cara, o hoje, né, o quanto essas bandas ainda são comentadas, elas influenciam hoje. Vamos lá, cara, eu fiz o seguinte, Henrique, as primeiras são 10 bandas, as primeiras 2 eu coloquei elas em ordem assim, falei, cara, essas 2 aqui não tem como. Pra mim tem a primeira, né, a segunda, e eu coloquei as outras. Eu acho que se eu pegasse aqui entrou lá que eu coloquei em 10º, eu colocasse ela em 3º, e alguém me falasse isso, eu levaria e falaria, bom. Se alguém pegasse a 5ª e colocasse 3º, bom. Mas as 2 primeiras pra mim não tem como. Número 1, Legião Urbana. Pra mim a banda mais influente do rock nacional. Eu acho que assim, eu sou como é que se fala? Legionário. Eu me considero legionário, cara. Sou legionário. E assim, cara, eu acho que o Legião, eles lançaram álbuns que você realmente olha e fala, cara, são masterpieces, né? Aqueles álbuns clássicos, cara. E álbuns que definiram também uma época. Você pega o primeiro álbum ali, 85, daí você pega ali depois, por exemplo, o próprio o Descobrimento do Brasil, que já é de 94 ali, mas assim, cara, isso é um clássico. E não vou nem falar as 4 estações. Então, pra mim, cara, eu acho que o Legião, ele é um álbum puro, assim, uma coisa meio, né? O segundo, quer adivinhar qual é? Você vai acertar. Ai. Não, mas esse segundo aí depende do que você escutar. Tá, não, quem escutava, cara? Eu tinha na sessão de 81, velho. Eu escutei isso aqui um pouco mais tarde, tá ligado? Mas eu amo, né, velho? Eu vou te falar, mais uma vez levando em consideração, pensa, pra mim, cara, Paralamas, cara. Pô, Legião e Paralamas. Olha só. Minha lista aqui, dá pra ver aqui, não sei se dá pra ler aqui, ó. Primeiro nome lá, Rabisquei, tá difícil de ver. Tá difícil. Mas o seguinte, tem 2 nomes na década de 80, sim, que eu diria que são paralelas, assim, paralelas bandas. Sim. O Paralamas e os Titãs. Eu diria que em termos de anos 80, foram 2 bandas muito fortes e produzidas pelo mesmo cara. O cara, Estamos Liminha. falando do senhor Liminha. Gênio. Entendeu? Gênio. Pra quem tem a oportunidade de gravar no Nas Nuvens, você olha lá na parede, tem alguns trabalhos do Liminha e, quer dizer, alguns discos do Paralamas e alguns discos ou álbuns, né, dos Titãs também. Sim. Eu acho que são características diferentes. Por exemplo, Legião, uma parte de letra muito forte, muito forte, do Renato. Já o Paralamas, uma pesquisa rítmica brasileira, a história do terceiro álbum, que é o Selvagem, que mudou a forma de como produzir música no Brasil. Exato. De misturar conteúdo brasileiro. Que eu acho maravilhoso. Que não fazia, né? Era muito cópia de referências internacionais. O próprio Legião tem um pouco disso, né? The Smiths,
ali um lance meio que o Echo and the Bunnymen, uma coisa meio, né? O Paralama tem aquela pitada ali de The Police, mas com um brasileiro ali, jogou um... Como eles falam na música, né? Essa música, como é aquela música que eles falam? Aquela que eles falam do Brasil, que tem sabor de não sei o que lá, isso aqui tá não sei o que, é o né? Häagen-Dazs Mangaba. Isso! Häagen-Dazs Mangaba. Esse aí, né? Eu acho que isso define eles, cara, tá ligado? E define a mistura deles, Häagen-Dazs Mangaba. Exato. É a grande definição, talvez, é pra definir a frase. Agora, sabe uma coisa que você falou que agora que eu não tinha pensado nisso, cara? Todas as bandas, eu acho que até o Legião em algum dado momento, eu acho que elas têm uma coisa em comum. E você falou o nome, cara, Liminha, cara. O Liminha, ele tem um... Cara, ele pra mim é a assinatura da década de 80, assim, cara. Eu penso década de 80, produção, Liminha. Então eu já vou falar aqui, vou correr aqui com a minha lista, cara, porque... Impressionante, Opa. Olha, vamos lá, ó. 3 eu coloquei, mais uma vez, isso agora não está em ordem de... Eu fui pensando e fui colocando. Então eu coloquei Cazuza, depois eu coloquei Lobão, depois eu coloquei Marina, depois eu coloquei Barão, porque isso é muito interessante, né? O Cazuza, o Barão teve a história com o Cazuza, depois, obviamente, né, Frejá ali à frente, mas o Cazuza também teve uma história meteórica da carreira dele solo, cara, que também deixou ali a marca dos anos 80, né? Ideologia e tal. Depois eu coloquei Lulu, Kid de Abelha. Lulu. Kid de Abelha, cara. Kid de Abelha. O Traje. E aí... O Traje extremamente importante. Titãs, cara. Dos anos 80, Inútil é uma coisa sensacional, brilhante a ideia. Atemporal, né? Gostei da história que você colocou em Marina. Para quem gosta de música e quer entender isso, você pode entrar no YouTube e pesquisar sobre por trás da canção. Irado. Você, por exemplo, o Leone falando da música, da composição da música Exagerado. Uau. Do Cazuza indo na casa do Leone com Ezequiel Neves. Ei! Super Ezequiel, diretor de clima do Barão Vermelho, uma figuraça. Exato. Explicando. Aí Marina também tem algumas coisas muito, muito interessantes. A história de Me Chama, porque Marina gravou primeiro que o Lobão. Exato. História fantástica. Entendeu? A versão que explodiu foi a do Lobão, né? Sim. Então, assim, se você quiser saber um pouco dos anos 80, como era a relação entre os artistas, como as coisas funcionavam, entra no YouTube e vê essas entrevistas por trás da canção. Tem algumas coisas muito interessantes para entender como eram as misturas, como é que as pessoas trabalhavam. Sim. É até interessante, eu vou falar uma coisa maluca. Recentemente, eu estive com o Zach Stark, né? Zach Stark, that's what's up. Filho de Ringo Stark. Ringo. E ele, atualmente, ele é o baterista do The Who, né? Exato. E tocou muito com o Oasis também. Ele tocou também com o R.E.M. Tocou com o R.E.M., se não me engano, também, não foi? Também? Essa eu não sabia. Quase certeza, tocou com o R.E.M. Isso. Quase certeza. Pra não dizer 100%. Mas e aí? Teve com ele? Aí eu tava conversando com ele, que ele fez uma participação no show do Skank recentemente em São Paulo. Irado. Com o Will Roy também, né? Regueiro clássico dos clássicos. Eu tava conversando com eles, conversando sobre música. Eu falei, eu adoro trilha de filme e tal. Falando sobre o Hans Zimmer, né? Uhum. Aí, tem um grande amigo meu que faz algumas coisas pro Hans Zimmer. Quem que é? Johnny Marr. Não, The Smith. Exatamente. E ele falando assim, toquei com ele durante um tempo e tal. Aí eu falei assim, imagina só. Eu sei que nós estamos falando dos anos 80, né? Mas assim, imagina só uma coisa. Você cresceu e os seus colegas de tocar são das maiores bandas do mundo durante os anos 80. Só isso. Aí, ele chega pro pai dele e fala assim, pai, você vai tocar? Então, com quem que você vai tocar? E o pai dele conhece e foi companheiro dos contemporâneos, dos maiores caras dos anos 60 e 70. Aí eu falei, não, aí o cara estraga a brincadeira.
Pelô perdeu. Pelô. Ele não dá Mas pra brincar. É você vê que as mesmas coisas que acontecem aqui, quando eu vejo, por exemplo, esses vídeos que estão no YouTube falando de canções dos anos 80, Sim. Isso aconteceu em Londres também. Os caras se conheciam, quer dizer, do mesmo estilo musical. Contemporâneo. Os caras se conheciam, tocavam juntos. Eric Clapton, você vê o Jimmy Page ali também, fizeram parte do The Faces, né? Se não me engano, o Jimmy Page e o Jeff Beck. Então, essas coisas, elas acontecem sempre. Não interessa a geração. Se tiver semelhança no som, elas acabam se aproximando. E sabe uma coisa que eu acho muito louco disso, cara? Assim, eu lembro que quando eu comecei, né, na moda, lifestyle e tal, a galera que tá fazendo hoje, Virgil, Heron Press, que são hoje os maiores nomes de streetwear, eram meus brothers, velho. A gente tá sair, comer coisa, tararara. E é mesmo porque a gente não sabe que a gente tá no olho do furacão enquanto tá acontecendo. Próprio Skank, cara. Próprio Skank, velho. A hora que você olha e vê assim, Cidade Negra, as bandas da década de 90, a gente ainda vai fazer essa história também, vocês talvez não tivessem percebendo o quanto isso seria tão importante pra quem olha hoje e fala assim, cara, esses caras são, entendeu? Tipo, aí você vê a década de 90 ali, entendeu? Mesma coisa, talvez vocês não tivessem essa noção. Vocês tinham essa noção, cara? Até uma curiosidade. Vocês estavam ali por exemplo, eu vou falar de casos. Eu já comecei, na verdade eu já faço isso há um tempo, são os meus shows. Eu cantando, tocando Sim. e tal. E andei convidando alguns amigos para tocar e cantar. Sim. E convidei o Leone, fiz um show com ele, Tony Garrido, né, do Cidade Negra, Léo Jaime e o Wilson Simoninha. Sim. E o mais legal, não só os shows com eles, mas as conversas com eles, né? E o Leone contando casos super interessantes, mas o que eu queria comentar aqui foi uma vez que eu conversando com o Frejá, né, sobre o Jorge Israel, porque eles são colegas de adolescência. Que vibe, né? Então, mais uma vez, nós citamos nomes aqui, a maioria dos nomes que você citou, tirando Ultraje e Titãs, são de São Paulo? São do Rio. Rio, eu percebi isso. Louco, né? Todos são do Rio. Porque a geração anos 80 era muito Rio de Janeiro. Totalmente. Eu penso, anos 80, eu penso Neon, sei que lá, Circo Voador, Pizzaria Guanabara, me vem isso aí na cabeça, tá ligado, cara? Exatamente. Leblon, Baixo Leblon. E sabe outra coisa que eu fiz aqui também, Henrique? Eu fiz questão, como a gente decidiu ficar ainda... Porque isso é outra coisa que eu também fiquei muito impressionado. Como a galera, não que tenha deixado de ser, mas era talentosa nos anos 80. É difícil você escolher, cara. A gente tá falando de 10 gigantes aqui, né? E eu coloquei algumas menções honrosas, que a gente colocou 10, eu coloquei 10. Eu coloquei ainda Blitz, que foi uma das responsáveis. Eu não coloquei aqui, mas falando da Blitz, eu adicionaria Gangue 90 também. Eu coloquei RPM. Aí você falou tudo. Porque quando você fala de Gangue 90, você fala exatamente da origem do rock nacional, cara. Júlio Barroso, isso aí. Que, by the way, inclusive, outro cara que também talvez adicionaria aqui. Pô, cara, esse aí eu vou te falar uma coisa, esse cara eu sou meio... Quando eu gosto das pessoas, eu gosto de certas coisas, eu sou meio parcial. Não quero nem saber. Tem um cara que é o Elton John brasileiro. Você intensa, a gente não pode ser meio... Aqui, sabe que é um cara, velho, que eu sou absolutamente alucinado pela obra dele? Guilherme Arantes, velho. E vou te falar uma coisa. Guilherme Arantes é um podcast separado, só para falar do Guilherme. Aí você falou. Você falou. Cara diferente. Esse aí é o Elton John brasileiro, como diz. Entendeu, cara? O cara é Honrezão League. E ele de mão cheia. Ele que escreveu Perdidos na Selva do Gangue 90, cara. Galera, muita gente não sabe disso, cara. E eu coloquei também RPM, RPM, que fez aquele estrondo ali em 86 principalmente. Coloquei Engenheiros, porque Engenheiros, cara, é uma coisa interessante de Engenheiros, né? Eles tiveram, né, o primeiro álbum, se não me engano, de 86, só que eles fizeram também muito sucesso na década de 90, então eles foram ali meio que a transição. Beto faz sucesso legal até hoje. Até hoje. Coloquei também Biquíni. Coloquei, obviamente, para fechar aqui a nossa lista, acredito que tenho deixado gente fora, porque Brasil e talento que não falta, coloquei aí Léo, Rock Estrela, tá ligado? Que eu sou fãzão.
o Léo é uma figura impressionante. Fiquei amigo, me sinto amigo dele. Sim. Eu fiz 2 shows com ele já, né? Dividindo o microfone com ele. E ele é um cara sensacional. O papo com ele vai e vai e vai. Sonho. É um cara que sabe escutar, entendeu? Sabe muito sobre vida. Eu sigo ele no Instagram, né? Igual você fala. Pô, cara, as aulas de balé dele é sensacional. Ele faz aula de balé, tem que seguir esse cara. Aula de balé. Tem que seguir esse cara agora. É sensacional, é muito legal. É muito interessante. Fora que é o seguinte, né, cara, engraçado, né, velho? Eu cresci fora do Brasil e isso aguçou muito. Muita gente fala assim, cara, mas você conhece música brasileira mais que eu? Eu acho que o fato de eu ter crescido grande parte da minha vida fora fez com que eu tivesse um interesse maior, do tipo assim, cara, eu tenho que saber minhas origens, eu tenho que saber de onde vem. Meu pai também curtia muito música, então assim, mas assim, eu tive esse lance de, sabe, cara, e também tem um lance da conquista, que hoje, eu vou falar, eu sou fã da tecnologia, porque eu que cresci fora, esse lance de você ouvir falar assim, pô, cara, tem uma banda tal de Mamonas Assassinas que tá bombando, e você querer escutar isso, você só conseguir escutar daqui a 6 meses, porque você tem que esperar alguém que conhece não sei quem, que vai lá. Isso era difícil. Bicho, pra mim era assim, entendeu? Era punk. Então eu sou muito a favor do tipo, sério, peraí, entra no Spotify, você escuta agora, caramba, que som legal. Mas tinha aquele lance de você falar assim, nossa, você comprou o álbum e aquele lance de você falar, caramba, e aí quem produziu? E aí depois eu conheci várias pessoas e falaram assim, cara, então você que é o cara? Porque na minha cabeça ia ser aquele cara que eu ficava lendo no encarte, você que é o rosto daquele cara que eu já... E o Léo Jaime é um desses caras que não só é importante no quesito músico, mas, por exemplo, ele foi o cara que apresentou o Cazuza pro Barão, né, cara? Tem essa, tá ligado dessa? Essa história é muito boa também. Ele contou. Essa é doida, eu achei super interessante. E é legal você escutar isso dos caras. Da fonte, né? Da fonte. Me fala, cara. A história do pai dele, ele contando a história como foi. Escutar do Tony Garrido, assim, essa história de transição, de entender ele, porque o Tony hoje não é só um cantor, né? Não. Ele é um cara multifacetado, entendeu? Você entender o tanto que hoje em dia isto é cobrado das pessoas, né? A história do especialista, a gente pode entrar aí num outro assunto, mas sim. Hoje não existe tanto espaço mais para os caras que são muito especialistas. O cara tem que ser múltiplo. Exatamente. Para ter capacidade de sobrevivência, capacidade de adaptação. Versátil, né? Versátil. Até por questão de inovação, né? Sim. Aí você começa, por exemplo, com quem eu conversei sobre isso foi com... Não é mudando de assunto, não. Não, vamos. Mas eu quero orgânico. Com Alex Atala. Eita. Aí você acha que o Alex Atala só entende de ingredientes. Fala sério. O cara entende tudo. Então, assim, mas você vê que a composição, às vezes, de um novo prato ou de uma nova receita, ela é necessário que você tenha outros conhecimentos, né? E na música é a mesma coisa. Para você gravar um bom disco, você tem que entender de equipamento. Para escrever uma boa letra, você tem que ter lido os clássicos. Absolutamente. Então, saber conjugar direitinho, fazer uma coisa, né? Tem algumas coisas, aí a gente pode falar, que aconteceu muito nos anos 80, é que para as pessoas serem inovadoras durante os anos 80, elas tinham que ter acesso a informações que eram privilegiadas. Absolutamente. Então, a maioria das bandas e dos artistas dos anos 80, todos eles são muito bem formados. Assim, tem muita cultura e muito acesso, e tinham muita cultura e muito acesso à informação. Isso. Né? Isso, com a chegada da internet, essa regra mudou completamente. Então, democratizou, né? Todo mundo tem fazendo outras misturas, entendeu? De outra forma, nas outras gerações que vieram depois dos anos 80. Antes o cara tinha que ir em Londres, agora o Londres vem até ele se ele estiver no interior do sei lá onde, entendeu? É impressionante isso, né, cara? Exatamente. Muito louco isso, né? Cara, engraçado, eu gosto de dar uma viajada. A hora que você falou Tony, cara, tem uma história muito legal com o Tony, cara. Uma que assim me marcou muito, eu acho legal contar. Eu tinha acabado de saber que ia ser pai, cara. Assim, acabado não. A minha esposa, a gente ficou grávidos e meu filho tinha 3 meses, a gente falou, não vamos falar pra muita gente, mas tudo bem e tal. E aí eu fui dar uma palestra no Rio.
para uma marca de sportswear, no Forte Copacabana, o lançamento da camisa da Seleção Brasileira. E aí, cara, coincidiu, né, apesar de não acreditar em coincidência, de que meu compadre, Marcelo D2, ele ia estar fazendo o lançamento do disco dele, Nada Pode Me Parar, no mesmo dia, no Circo Voador. Aí, cara, eu falei, caramba, velho. Então, mandei uma mensagem pro Marcelo, que, diga-se de passagem, é um dos caras mais família que conheço, um dos caras que mais me incentivou a ser pai. Nas nossas homéricas conversas, ele falou, cara, tal. E eu falei, cara, eu tenho uma novidade pra te contar. Eu falei, eu tô indo pro Rio hoje, vou dar uma palestra aí e tal, não sei o que lá, pá. E, cara, vou ser pai, velho. Você tá brincando? Pirou o cabeção, falou, vem, hoje é o lançamento do disco. Cara, tapete vermelho pra você e Guto, pra minha esposa. E aí a gente foi. Resumindo, cara, eu falei, da palestra, tá lá, e coincidiu também do meu irmão, tá no Brasil também. Falei, pô, bicho, que maravilha. E, né, bicho, a gente no clima, daquele jeito, tá. Aí, show backstage, né? Quase um after, né? Sim. E aí, backstage, a galera, né, velho? E tal, e tal, e tal. E aí, cara, todo mundo lá. E o Tony tava lá também, cara. E o Tony, já tive com ele algumas outras oportunidades, mas nada assim de conversar tanto e tal. Mas assim, um oi, tchau, beleza, paraná. E esse dia eu falei, pô, Tony, cara, a gente contou um negócio, cara, você é pai. Aí o Tony virou pra mim assim e falou assim, Lucas, tem quantos meses que você ficou sabendo disso? Eu falei, cara, vai fazer 3 meses. Eu falei, cara, então não fala pra ninguém não, velho. Fica guardado. Aí quando o seu menino tiver, vai ser menino? Eu falei, Aí ele falou, vai ser menino. Quando ele tiver, cara, ali uns 6 meses, fortão, aí você fala, cara, aquela energia boa. Eu, guardei aquilo ali pra mim, sabe, velho? E aquilo ali é o zelo, cara, o carinho. Aquele cara, assim, é um cara, assim, fora de série, né, cara? Assim, tipo, não tem o que dizer, né? São pessoas que você vê o resultado da carreira de um artista, aí você vê por que o cara tá aí até hoje. Não é? Por que o cara continua trabalhando, fazendo música, fazendo programas de televisão. É quando você conversa com o cara. E aí você entende. E aí você entende também por que uns desapareceram. Né? Tem muito a ver com essa capacidade de adaptação, de sobrevivência que a gente estava comentando antes, né? Você estar sempre aprendendo, sempre se reinventando, sempre estudando. Tem uma coisa, a gente até comentou em off aqui que a gente iria comentar, a gente pode até falar disso um pouquinho. Fala aí. Que é a história do Lyle Mays. Lyle Mays, rest in peace, man. Essa doeu, hein? É que os grandes músicos, eles nunca param de estudar. Na verdade, as grandes pessoas... Grandes mentes, né, cara? A gente nunca para de estudar. A gente está sempre aprendendo. E essa talvez seja a grande fórmula para que você possa sobreviver, para que você possa estar atualizado. Isso eu acho que vem da natureza, o ser humano como animal, sabe? Você tem que estar sempre entendendo as mudanças que estão acontecendo. Absolutamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta, cara, voltando aqui. Eu tô curioso pra saber a sua lista, cara, dos anos 80. Bom, parecida, né? Na verdade, a gente não falou dos Titãs, a gente falou pouco dos Titãs. Falamos Paralamas, Ultraje, eu acho, Legião, você falou Lulu. Você falou de 2 mulheres, né? Que eu achei muito interessante. Paula você Toller e da Paula. São 2 grandes cantoras e compositoras. Que eu acho que existe uma diferença entre a história do intérprete versus o cantor e compositor, né? Absolutamente. Isso faz uma diferença na interpretação das canções, de você entender. Não estou falando assim, o intérprete não é importante. Não, super. Mas eu te entendo. Frank Sinatra, se você o próprio Joe Cocker é um intérprete. O Elvis Presley, se não me engano, ele tem, acho que uma canção só, se não me engano, que é exatamente Love Me Tender, que é dele. Eu acho que do Elvis é muito pouco. Eu acho que é só essa, posso estar errado. Mas... Então, assim, a maioria das bandas dos anos 80,
E dos artistas, todos eram compositores. Não tem, que eu me lembre, não tem nenhuma artista de relevância desse pop rock dos anos 80 que seja intérprete. Exato. E outra coisa também, eles também se compunham entre si, né? Então você tem Cazuza Frejá, Jorge Israel que compõe, com o Kid Abelha, depois compõe lá com o próprio Cazuza, né, velho? Leone, também, que a gente pode colocar aqui também, que fez parte da primeira formação do Kid, né, velho? Estou fazendo músicas novas com o Leone, as coisas boas aí. Eita! Rapaz, daqui a pouco. Só vai. Mas, por exemplo, eu que sou velho, você é um garoto ainda. Eu estava no show dos Paralamas, no primeiro Rock in Rio. Os Paralamas tocaram Inútil do Ultraje. Exato, já vi esse show, né? No YouTube. Entendeu? Eu não conhecia Inútil. Eu falei assim, vou tocar a frase era mais ou menos assim, vou tocar uma música de uma banda de São Paulo. Aí eu falei, olha que legal, o tema é muito interessante, né? Sensacional. Brincando aqui, eu já estava até escutando uma música, aquela coisa do Inútil, a gente somos inútil. Eu lembrei hoje, porque eu toco e canto Ticket to Ride, né? Dos Beatles. Sim. Que a frase a frase é o seguinte, she don't care. She don't care. Não é she doesn't care. Exato. É a história da licença poética. Exatamente. Né? É a história da arte, você brincar com a linguagem. Isso, licença poética, exatamente. Querendo ou não, que she don't care é também uma, né, agora falando assim, né, do inglês, que é a minha primeira língua, é muito, a gente chama um pouco até de Ebonics, né? É tipo assim, por exemplo, o mineiro fala, nós estamos indo pra onde? Aí você vai fazer uma música, você fala assim, não, vou fazer uma música, vou colocar, nós estamos indo para onde? Não, cara, mas no dia a dia você fala, nós vamos pra onde? Nós estamos... E aí também tem, eu acho que que aí entra a genialidade do cara que tem um QI de 700 mil pontos, né, que é o Roger, né? Olha a sacada que o cara fala, numa frase ele resume o cenário, ele fala, a gente somos, quer dizer, na própria conotação em si, ele já diz que nem a própria frase nós conseguimos, né, fazer novamente um paralelo ali com... No geral, né, velho? A gente somos inúteis, ou seja, até nessa própria frase que eu já tô te falando, eu te dando essa conotação, né? Que é gênio, né, cara? E assim, aí a gente falou, você falou, tem mais, você falou biquíni. Eu coloquei aqui, aí eu coloquei esse menções honrosas, eu coloquei biquíni, eu coloquei, cara, Blitz, né, que, poxa, velho, eu acho que assim, Gangue 90 e Blitz... Blitz é cultura pop. A primeira capa da Blitz, se não me engano, ela foi feita pelo Gringo Cardi. Eu tô falando banda Blitz. Banda Blitz, cara. Sim, eu tô falando da Blitz. Sim. A capa do primeiro álbum da Blitz. Que aquele todo coloridão? Se não me engano... Não, é uma que tem uma foto... Acho que não sei se é o primeiro ou o segundo álbum desse. Tem uma foto toda colorida. Isso. Essa semana, é o primeiro. Muito louco essa capa. Isso, tem uma foto deles meio assim, totalmente... Minha armação ilimitada. Isso, foi feita pelo Gringo Cardia. Gringo Cardia que fez a capa do nosso álbum, do nosso terceiro álbum, que tem Garota Nacional, que é o Samba Poconé, que tem partida de futebol, que tem Tão Seu. Então, assim, a cultura pop, ela misturava. Durante os anos 80, tinha uma mistura muito grande entre arte e música. Absurdo. Que é uma coisa que acontecia muito durante os anos 70 e se estendeu aos anos 80 e que se perdeu um pouco depois nos anos 90 e aí 2000 não precisa nem falar. Eu posso falar também, cara, tinha um lance que era o seguinte, o cara, quando ele comprava um álbum, ele comprava um conceito. Então você tinha que expressar através daquilo tudo, cara. Você tinha que falar assim, ó, isso aqui é o cartão de visita, é tudo. O cara, ele não tinha... Então, por exemplo, hoje o cara vai no Spotify e pega uma música. Aí a gente tá falando, a gente falou o lado bom, o lado ruim é isso, cara. O cara pega uma música, aquilo ali define muito o agora, mas assim, quando você faz um álbum, você tá colocando ele E detalhe, você não podia lançar, cara, você prensar um disco, velho, tinha toda uma logística que assim, cara, se deu errado, amiga, daqui não sei quantos anos você vai... Entendeu? Daqui não sei quantos anos, exatamente. Então o cara tinha que falar assim, velho, eu tô colocando, all in, né, como diz um pouco, cara. Toda vez que o cara lançava um disco novo, era meio que all in, né, tipo assim... Tô colocando aqui meu all-in aqui, né? Então, todas as fichas, porque a capa deu errado, bro. Não tem se você digital. O que é digital, velho? Entendeu, velho?
tiragem de, sei lá, 200 mil, 100 mil, 500 mil, tem digital, cara, tá ligado? Deu errado, você deleta, deu errado. Errado era prejuízo, tá ligado, cara? Se não me engano, no segundo álbum da Blitz, tem uma faixa que depois do álbum prensado, ela foi proibida e ela é arranhada. Louco. Ela é arranhada no vinil. Não. Ela é arranhada no vinil. Sério, velho? Eu acho que eu não estou viajando, famoso viajando na maionese, não. Faz todo sentido, velho. Nossa, mas que sensacional. Quem estiver assistindo aí, souber essa história aí, quiser comentar, né, cara? Tipo assim... E assim, inclusive, cara... se estiver mentindo, pode xingar, mas eu acho que eu não estou, não, viu? Acho que nem também você não tá, não. Agora, cara, olha só, eu coloquei também uma outra que eu acho que é super injustiçada, embora o ônus do bônus, né, velho? Quando o cara faz sucesso do jeito que é o RPM, né, cara? O RPM, você pega ali... Cara, o cara vendeu... Os caras foram triple platinum. Se tivesse sido nos Estados Unidos, eles eram triple... Que é o maior mercado, né, fonográfico do planeta. Aqui eles teriam feito barulho. No Brasil, eu equiparo o que eles venderam como se fosse, tipo assim, cara, um thriller. Foi tipo um thriller, assim, cara. Os caras venderam... Foi muito forte, muito forte. Eu já vi aquele Globo Repórter, cara, lá deles lá, já vi umas 2 ou 3 vezes, cara. Eu gosto muito de documentários, gosto muito de coisa. E eles falam, tipo assim, que na época eles tiveram que pegar fábricas da Argentina pra prensar o álbum, cara. Porque eles não estavam dando conta de prensar no Brasil, cara. Umas coisas muito loucas, sabe, velho? Você falando aí já é do álbum... Rádio Pirata. Deles, o Rádio Pirata. 86. Que foi um ano marcante pra caramba pro Brasil, né? De música. Foi o disco do Traje lá, né? Nós Vamos Invadir Sua Praia. Teve Rádio Pirata. Se não me engano, foi também o do Engenheiro. Se não me engano, o primeiro foi em 86. Tem uma leva aí. O Trovador, né? Que é o Humberto Gessinger. O Selvagem foi o quê? De 86 também, não foi não, cara? Selvagem pós-Paralamas. Pós Rock in Rio. Isso, então foi 86, cara, porque eu pós Rock in Rio 85. Olha só, num ano. Tem uma coisa interessante do Engenheiros, em termos artísticos, que é o seguinte. No Brasil, nós temos, é um termo que usa muito na América Latina, e nos Estados Unidos tem muito também, que são os cantautores. São aqueles caras que são mais compositores do que cantores. Não é uma crítica, não. Por exemplo, na América Latina você tem o Charly Garcia, você tem Fito Páez, nos Estados Unidos você tem Bob Dylan. Bob Dylan é isso, é um cantautor. Isso, songwriter. Isso, exatamente. E o Humberto Gessinger, ele tem esse papel na música brasileira. Ele tem aquela coisa de letras que o cara mais fala do que canta, né? Esse é um cara que... Você acha que nessa pegada agora o Nando Reis é um pouco assim também, cara? Você acha? Totalmente, né, velho? Eu tô vivendo uma fase bem Nando Reis, assim, cara. Assim, tipo... É um cara que escreve muito bem. Basta ver as parcerias dele com o Samuel. E tá no sucesso no Skank, né? Inclusive, hoje eu assisti... Eu sou inscrito no canal dele. Eu assisti ele falando da história de Sutilmente. Achei fantástica, velho. Não tinha noção daquela história, cara. Nenhuma. Você sabe? Se eu quiser, eu te conto. Essa é boa. Foi mal. Essa é boa, eu falei. Ai. É boa, né? Então aqui, se você não viu ainda, você está vendo esse podcast, se você não viu ainda a história de como foi a composição, o momento inicial de Sutilmente, entre no canal do YouTube do Nando Reis e conheça a verdadeira história por trás da canção. Você assistiu? Não, confesso que não. Vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa que não vai estragar a história, não, porque não fala da música, mas a mulher dele chama de Melodo... Como é que ela fala? Melodo Folgado, a música. Ah, é? Melodo Folgado. Aí você escuta e você entende por quê. E é uma explicação maravilhosa. Aí volta, cara, a questão que você tá falando do songwriter, do cara que interpreta. Isso. Porque só ela, que é casada com um cara, conseguiu, porque a gente tá vendo, até arrepiei aqui agora, como audiência, eu ouvi isso aqui como audiência, então eu tenho aquele lance de interpretar a minha maneira, né? Se eu tiver assim, sutilmente e tal, né? Mas quando você vê de quem viveu, que a gente tava falando,
Cara, é outra interpretação. E eu olhei com outras lentes e eu falei, caraca, que louco, velho. Que louco, velho. A hora que ele falou, eu falei... Cara, eu falei assim, eu podia ter pesquisado essa música 200 mil anos, eu nunca tinha enxergado da maneira que ela enxergou e porque ela disse isso, entendeu? Porque tem uma coisa na música que é o seguinte, a partir do momento que você compõe a música, e aí tem um outro processo, que é você empacotar a música. Empacotar que eu tô falando assim, você criar um arranjo, criar uma cara para ela, você produzir, ter uma assinatura sonora, às vezes mexer na estrutura, isso aconteceu em várias canções, sutilmente mesmo, teve uns 2 passos, a história de ter ou não refrão, né? Algumas coisas, mas eu não vou contar tudo não, vocês têm que ver. Tá lá. Eu vi isso hoje, muito louco essa parada que tá falando. Uhum. E é interessante a música, a partir do momento que você lança a música, ela, principalmente em letras, que são letras às vezes um pouco mais metafóricas, elas viram histórias de várias pessoas com sentidos diferentes. Tomam vida, né, cara? Elas tomam uma vida que você jamais imaginou. E isso é uma coisa que, às vezes você está no aeroporto e fala assim, poxa, aquela música é a música do meu casamento. Exato. É igual eu estava ouvindo, escutando o Sting falando sobre a letra de Every Breath You Take. Que essa história assim, é doida. Mas essa vocês têm que ver também no... Não, essa conta, velho. Conta. Às vezes já é famosa. Fala aí. Conta aí. Essa é muito legal. Não, assim, as pessoas acham que a música tem um sentido, mas na verdade... Amoroso, é outro. É outro. É o contrário, né, velho? É o contrário. É o stalker, né? Então é interessante isso, assim. Porque normalmente para você criar uma canção, você tem que ter um ponto inicial. Na verdade, eu escrevo para jornal, às vezes... Você tem que ter um gancho. Aquela coisa da agulha achar uma pontinha de uma linha para você desenvolver a ideia, né? E às vezes a origem não é exatamente como as pessoas imaginam. Eu escrevi recentemente sobre infidelidade digital. Tanto que o mundo digital está destruindo a fidelidade das pessoas com relação aos artistas que elas gostam. Porque as pessoas... é profundo e faz todo sentido, velho. Porque as pessoas hoje em dia escutam canções. Elas não escutam o que um artista fez. Exatamente. É o que você estava falando sobre álbum, né? Então, isso gera uma infidelidade artística. E os próprios sites de comparação de preço também geram isso. Porque se você gosta de algumas marcas, mas você entra em qualquer site de comparação de preço e ele te mostra uma coisa diferente, aí você fala assim, pô, eu não quero mais essa marca, eu quero ir pelo preço. É isso aí. Zerou. Então, é legal você, às vezes, entender por trás da canção. E aqui, cara, isso eu acho que daria um outro programa, mas assim, e os álbuns, hein, cara? Mais emblemáticos, hein? Nossa. Porque a Cabeça de Dinossauro é de 86 também? Acho que sim, né? Eu não sei. Eu, por exemplo, tem muita gente nos Titãs que gosta muito de Cabeça de Dinossauro. Eu sou apaixonado com Oblesky Blonde. Sabe qual que é o meu favorito? Titanomaquia, velho. Não. Aquela pegada ali do que foi produzido pelo cara do Nirvana. Entrega a sua agressividade. Gostar de música muito pesada. Cara, porque tem a pegada meio grunge. A pegada mais grunge, tá ligado, cara? Tipo assim... Que, se não me engano, foi produzida pelo cara que produziu Nirvana, cara. O Jack Endino. Eu acho que vai vendo. E você escuta em Sierra... norte-americano. Sierra. E vou te falar, se você escutar, cara, hoje, por exemplo, quando eu escutei recentemente, é muito parecido, aquela pegada bem, tipo... Aquela pegada bem 94, tá ligado? Tipo ali... grunge, tá ligado? Bem grunge. Assim. Agora também tem outro lance, que é muito interessante isso que você falou, cara, que pensando, né? Eu me considero, outro dia um cara falou assim, Lucas, você é um cara novo, ele era bem mais velho que eu, mas de uma alma velha. Eu tenho 38, mas eu acho que eu já nasci com 30, cara, porque quando eu fiz 30, eu falei assim, nossa, finalmente eu cheguei onde parece que eu já nasci com isso aqui, minha cabecinha, só fiquei, E só que tem um detalhe, cara, por exemplo, você falou assim, eu estava no Rock in Rio 85. Cara, eu não tava, velho.
Eu tinha 3 anos, velho, 85, tá ligado? Ainda tava de fraldas, meu amigo. Tá ligado? Assim, mas eu lembro do segundo Rock in Rio, 91 eu lembro. Agora sim, Agora sim, cara, eu pesquisei, ainda não é igual. O cara, igual você falou, Black Blonde, o cara que pegou, já posso falar isso pro Nirvana, o cara que pegou o disco falou, cara, eu vejo hoje a molecada falando, nossa, Nirvana, cara, eu lembro quando Nirvana, cara, quando saiu, cara, aqui nos Estados Unidos, que a galera foi a loucura, e tipo assim, eu não sei se você sabe desse dado, você sabe que o Nirvana, eles consideram a primeira banda da história que ficou primeiro número 1 na Billboard, ultrapassou Michael Jackson. Eles falam que ultrapassou pelo seguinte, que a molecada ganhou dos pais de Natal o Dangerous e trocou pelo Nevermind, entendeu? Então eles ultrapassaram na troca, velho. Tá ligado? Muito louca essa história, velho. Doida, né? Ah, cara, sensacional. Doida, né? Os pais assim, né? Vai ali no light. Vai no Michael Jackson, vai lá. Os menininhos, não, papai, você não tá entendendo, eu tô aqui não. Entendeu? Então, mas é interessante isso que você falou, porque é a coisa do geracional, né? Pra mim, eu gosto muito de Michael Jackson, é impressionante a dobradinha Michael Jackson, Quincy Jones. Sim. Aí começou no Off the Wall, teve o Thriller, teve o Bad, e o Dangerous já não é mais Quincy Jones. Então você vê que houve uma quebra ali. Então quando você... e quebra geracional também. Sim. Então, a história do garoto, o pai achar que o filho ia gostar da mesma coisa que ele gosta, e aí você teve exatamente o caminho contrário de um álbum cru, nossa, um álbum sem tanta produção. Não, tipo... Aquele álbum ali, bicho... Completamente diferente. Deixa eu te falar, o Nirvana, pra mim, tirando os Beatles, ele é o maior divisor de águas da música, pra mim, da história, pra mim. Porque assim, cara, você pensa que quando veio o Nevermind, eles revolucionaram a ponto, por exemplo, aquelas bandas dos anos 80 de heavy metal que estavam no auge, Mötley Crüe, o único que sobrou foi o Guns N' Roses, cara. O resto, óbvio, né? Metallica já era uma pegada mais metal, mais pesada. Você esqueceu dos maiores, cara. Você esqueceu do Kiss. Não, mas Kiss... Mas tudo bem que Kiss é anos 70, nem 70, anos 80. Não, anos 80 eles estavam, não. Kiss é 70, cara. Com a Live, Mion... Meu parceiro Mion, Marcos Mion, vai gostar de ouvir isso aqui, porque Kiss Fanatic, salve o Tef, também o filho dele, cara, inclusive escreveram um livro juntos, maravilhoso, como detonar este livro com teu filho, inclusive amanhã eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, cara, sensacional. Mas o Kiss é outra história, né, o Kiss é outra... Nossa, esse que é bom falar, né, a gente começa a falar, vai pegando aqui os ganhos, daqui a pouco a gente tá falando assim da maionese do Cattles. A galera conhece isso aí a galera não tá ligada. Você conhece essa em BH? O que? Da maionese do? Cattles Burger. Eu morei no Gutierrez, lá tem o Cattles. Eles falam que a maionese é a melhor do mundo. Eu acho que tá ali entre eles. Então a gente começa a falar, de repente você lembra lá do... A hora que você vê, você fala, peraí, vamos voltar. Tipo assim. Mas a gente tava indo bem nos anos 80, do Nirvana. Nirvana é mais 90. Nirvana é totalmente. 94, né? Não, acho que 91. Nevermind 91. 91? 91, ou 93. Eita. Você que está nos assistindo, por favor, nos ajude. Agora você acabou de... Eu tinha quase certeza que é 91, você jogou um curveball aqui pra mim, que agora eu fiquei assim... Tá ligado? Curveball é coisa de beisebol. É isso, tem que explicar. Ou então, depende, né? Porque quem viu aquele gol do Roberto Carlos ali naquela contra a França, né? Vai entender também que o curveball é aquela bola com efeito, né? A famosa bola com efeito. Aquela é sensacional. Nossa, vamos ver aqui. 91. Moleque! Tempo de 1991. Você está certo, você está certo. Sabe por que eu vou te falar? Porque em 93 também eles já tocaram no Brasil, foi aquele show lá emblemático, né? Por vários motivos. Então foi em 93. Em 94, infelizmente, o Kurt já tinha falecido, né? Já tinha... Mas cara, que doideira, cara. Agora sim. Voltando aqui, a gente esqueceu de falar do biquíni, que eu acho que é muito importante, que é aí eu sou partidário e gosto do biquíni. É o seguinte, primeiro que eles como banda existem de uma forma extremamente digna, eu acho, até hoje. Sim.
E a história do... A gente falou do inútil, do traje. Sim. A gente pode falar do tédio do biquíni. Que é um tema muito interessante, porque foi a primeira banda que eu diria de nerds, né? Eu ia falar, mas arrebentou. E, cara, e são, viu? E entendem das coisas, cara. Eu conheci eles em Nova York, na Samash, que é um amigo nosso, a gente tem o Pipo, né? Eu tava com o Pipo no dia do meu aniversário. O Pipo foi empresário deles durante muitos anos e eu tava lá vendo alguma coisa. Se não me engano, era um mixer. Na época era revolucionário isso. Um mixer de iPod. Você já chegou a ter isso? Você colocava o iPod assim e você fazia uma mixagem, cara. Tipo um mixer, né? Eu tava comprando isso e o Bruno chegou e deu uma aula. Não, cara, olha, aquilo ali, não sei o que. Eu falei, cara, os caras sacam muito. Não, o Bruno é... O tecladista, como é que é o nome dele, cara, também? Gente fina. Quem é o tecladista? Se não me engano, ele é americano, bro. Miguel é americano. Miguel, eu não sei se é ele ou a mulher dele, eu acho que é ele. Não, é ele é gringo, americano. Americano, isso aí. Não, Miguel, cara. O Bruno respondia todas as cartas de fãs do biquíni. Não, é possível. Cara, sério? Extremamente aplicado. Cara, eu acho muito legal. Eu gosto do biquíni. Também curto. Acho que é uma banda... É uma banda que e também fizeram algumas, como é que se pode se dizer, algumas versões também interessantes, né? Chove Chuva, do Jorge Ben, né? Regravaram ali, foi bem legal. Às vezes a pessoa fala assim, mas você gosta deste artista? Aí eu falo assim, olha, existem coisas diferentes entre músicas boas e você entender a carreira do artista. Exato. Tem gente que faz música muito legal, mas às vezes a carreira é muito complicada. Uhum. Então tem gente que tem coerência. Você pega a carreira do Biquíni, ela é extremamente coerente. Né? Os álbuns, as músicas, a forma como eles fizeram para se reinventar, entendeu? É o fato dos caras estarem praticamente juntos, o Coelho, o Miguel e o baterista, esqueci o nome dele, brother também, gente fina lá. Foi o Shake, que era o baixista aí saiu há muitos anos. Muitos anos, Eu acho que ele se tornou um artista plástico. Entrou na época o Kaplan, né, se não me engano, que tocava no Los Hermanos. Que muita gente nem sabe que Los Hermanos eram um five-piece band, man. There were no Beatles, now there are Beatles. Mas eles eram five-piece band, entendeu? A galera não lembra disso. O primeiro do álbum Los Hermanos. Aí já é outra década. Aí estamos falando da década de 90, 99 ali. Não. Na verdade, peraí. Los Hermanos, eu estava até pesquisando hoje. Não, foi em 2000, cara, aquele disco, né? Talvez você tenha sido lançado em 99. 99. Não posso errar, porque senão daqui a pouco o nosso podcast vira mentiroso. Não, aqui. Acho que é 99, hein? Drum roll. Los Hermanos. Eu aposto 99. Uma banda de rock alternativo formada no Rio de Janeiro em 1997. Não, mas o álbum. 99, o primeiro 99. tem Ana Júlia, 99. Estávamos certos. High five. High five? O que é? High five. Essa é boa, nossa. High five. A gente tem que lembrar da galera que é o seguinte, nós estamos aqui fazendo nosso podcast gostaria até de escutar você, se é The After ou simplesmente After. Cara, eu vou te falar, o After, eu tô curtindo o After, velho. Você falou, eu troquei ideia com um brother meu, super fã seu, diga-se de passagem, e assim, ele falou, cara, coloca After. Eu falei, pô, o Henrique falou a mesma coisa. E eu acho, aí cresceu em mim, eu falei, cara, acho que isso aí também é After, vamos pro After. Literalmente, né, cara? Agora sim, eu acho talvez pra fechar aqui, só nos anos 80, eu vou te falar, Henrique, eu cresci no meio dessa galera, né? A gente tem, pra quem não sabe, assim, muita gente não sabe, meu pai ele teve uma empresa de transporte em Nova York durante muitos anos. Então, ela trabalhou com vários artistas, assim, mas vários, tanto internacionais como nacionais. Nacionais eu acho que poucos daquela década ali eu não conheci, inclusive Skank. Então, cara, eu não tenho esse lance de ficar, eu acho que isso fez com que eu nunca tivesse esse lance de falar, uau, olha ali o cara. Mas sabe um cara que eu conheci, eu não conhecesse ainda de falar, oi, tudo bem? Mas eu ouvi e eu dei uma tremida. Eu falei, uau, esse cara é M-O-D-A, F-O-D-A, assim, com 300 exclamações, a gente já falou nele aqui. Mr. Liminha. Sabe por quê, cara?
Arnolfo. O nome dele é Arnolfo? É. Bicho, o Liminha é um cara genial. Começa pelo Mutantes, né, cara? Tá ligado? Hã? Só isso. Não, a gente vai falar aqui Mutantes, a gente vai falar aqui Frenéticas, que é o início da história dele. A gente vai falar aqui Gilberto Gil, alguns álbuns. A gente falou de um nome aqui, a gente não comentou dele, que é Lulu Santos. Os álbuns mais conhecidos do Lulu Santos foram produzidos pelo Liminha. Tem um álbum do Lulu, que na década de 90, foi o álbum que ele fez com o Memê, que reinventou a carreira do Lulu. Mas aí é outra década. Entendeu? Então o Liminha realmente é um cara excepcional, produzindo bem até hoje, tocando guitarra maravilhosamente bem. Baixo nem se fala. Tem a bassline de Fugaz é dele. A banda de Silvas que ele tem, cara, fazendo coisas muito legais. A gente faltou comentar de um cara, de Guilherme Arantes. Pra fechar. Nossa, porque, na verdade, eu que sou tecladista, existem muito poucos tecladistas, na verdade, no mundo da música, tecladistas que toquem e cantem. São muito poucos. Guitarristas tem vários, baixistas tem alguns, até baterista tem um volume... O cara do Eagles, por exemplo, né? Phil Collins. Agora, caras que tocam, compõem e cantam são muito poucos. E o Guilherme, ele é um cara muito interessante, porque por mais que a gente pode até fazer aquela famosa pesquisa de quando é o primeiro álbum de Guilherme Arantes. 76, vê aí. 76? Ele... Que tem não, já entrou de... Chama Guilherme Arantes. Guilherme Arantes é o nome do próprio álbum. Vê aí. Vê se eu tô afiado. Hoje. Escutando, nos diga antes que eu consiga vamos ver se vai acertar o ano de lançamento do primeiro álbum. Aquele álbum que tem o piano, que ele tá andando no meio assim, tem uma capa com piano, ele tá andando assim, eu acho que ele era moleque ainda, tá ligado? Parará, álbuns. Parará, 1970. Qual que você falou? Que ano que você falou? 76. Ei. Poxa, você que está nos escutando, me ajude. Que ano que você falou? 76. A resposta está correta! Moleque! Pode falar? Correta! Eu senti que abrir antes de 1976. Esse álbum, cara, eu sei ele de cor. Porque primeiro tem pra mim uma das músicas mais lindas já compostas pela música brasileira. Meu Mundo e Nada Mais. Que Mr. Guilherme Arantes compôs, se não me engano, ele tinha 14 anos. Ele era adolescente com 17 anos, eu acho. 17 anos ele tinha, tava no quarto dele. Cara, olha a profundidade dessa música, cara. Foi ferido. Assim, aquela pegada São Paulo, né, velho? Eu escuto Guilherme Arantes em São Paulo, né? Mas eu acho que é engraçado você falar isso, porque eu acho que o Guilherme Arantes, ele é consequência do movimento cultural de São Paulo dos anos 70. Sim. Ele tocou naquela banda. Qual que é aquela banda que ele tocou mesmo? Que era uma banda progressiva, cara. Vimina. Não, Vimina não. Guilherme Arantes não. Não, Vimina é o Lobão, Hit, Lulu Santos. Lulu Santos. Ele tocou Tem aí, cara. Ele tocou numa banda de rock progressivo, década de 70, cara. Esqueci o nome. Não, essa arguição que o Lucas está fazendo aqui, aí ele está assim, abusando do meu conhecimento musical, querendo saber o nome. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver, hein? Curioso, não, ficha técnica. Guilherme Arantes, banda, rock progressivo. Guilherme Arantes. Fez Vamos ver. Essa banda, cara. Alguém sabe qual o nome da banda? Fazia parte de Guilherme Arantes antes da carreira solo. Já achou aí? Eu já achei aqui. Não, então fala. Moto Perpétuo. Moleque. Uma salva de palmas de todo mundo para Lucas Penido, diretamente de Miami. Repita a resposta, por favor. Qual o nome da banda? Moto Perpétuo. Com eco e tudo. Essa merece eco, cara. Ô, velho, sabe o que o Guilherme falou? Aí tem uma parada muito louca, cara. Que isso até me
não sei, cara, se posso até, assim, né, na condição de grande admirador, cara, do Skank, né, do seu trabalho também, não sei se existe essa coisa, mas o Guilherme Arantes, ele é muito sincero. #sincero. Então você vê as entrevistas dele... Comete sincericídios, é isso? Sincerity. Honest, E esses sincericídios, porra. Essa eu não escutei, mas legal, cara. Agora, deixa eu falar, ele tava falando uma coisa, que ele falou o seguinte, ele sabe quando você dá aquela brisada, e você olha assim de lado e você começa a viajar, você lembra, né? Vai lá. Ele fala que é o seguinte, ele foi tocar num festival com Moto Perpétuo, em São Paulo, cara. Era um festival que tava o Terço, assim, tava a galera, assim, galera do rock progressivo, se não me engano, acho talvez Raul Seixas, essa galera mais hippie. Aí ele que chegou lá, cara, o negócio tava Woodstock, brother. Ele falou que teve uma chuva, assim, todo mundo na lama. Ele falou assim, meu irmão, eu quero fazer pop, velho, não quero isso aqui não, velho, isso aqui tem muito bicho grilo pra mim. Ele falou, eu quero pop, cara. Então, cara, eu também acho fantástico você ver, cara, você vê a produção, pra mim, aí anos 80, de As Loucas Horas, meu irmão, aquilo ali, pra mim, assim, ó, tá ligado, As Loucas Horas? As Loucas... Aí, essa daí você faz o cover dela no... Tinha que fazer assim, Henrique, no cara, show, hein? Eu tô devendo uma música no meu show, cantando Guilherme Arantes. É porque, na verdade, você falou de festival de música no Brasil. Uma outra dica é o seguinte, é o Festival de Águas Claras. Eu acho que é esse, cara, que ele tá falando. Eu acho que era esse festival. Águas Claras, deixa eu ver aqui. Era o Ripão, né? Chama O Barato de Iacanga, que chama. É o documentário falando dos festivais. Foi mais de uma edição que aconteceu no interior de São Paulo, onde tocou todo mundo, assim, dos anos 70, assim. Sim. E de antes. Tinha Gil, Gonzagão, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, João Gilberto. Que vibe, velho. Eu diria que foi a primeira onda, assim, desses festivais abertos, meio Woodstock, que aconteceram no Brasil. Sim. Muito interessante esse documentário, vale a pena. Quem gosta de música entender como é o nome? Eu vou assistir ele hoje, cara. Como é que é o nome? O Barato de Iacanga. Tem no YouTube? Ou só Netflix, alguma coisa do tipo? Netflix? Aqui fala aqui. Vários festivais realizados em uma fazenda no Brasil durante os anos 70 e 80 que se transformaram em celebrações musicais libertadoras. É muito interessante, é o cara que montou o festival explicando como é que ele montou, os problemas que ele teve, quem participou e tal. Muito, para quem gosta de música e gosta de história da música, na verdade, quando você fala de história da música, você está falando de movimentos culturais de uma forma geral. E esse festival foi uma coisa muito marcante no Brasil. Que na época, né, cara, você tá falando aí, eu tô pensando na época, né, cara, como a música, assim, ela é tão importante para definir uma geração, né? Você fala da década de 70, a gente tá falando de música, de política, de arte, tudo numa coisa só. Uma letra, você pega a letra de uma música, aí você pega ali e você fala assim, isso aqui o cara tá falando sobre não querer lutar no Vietnã, a arte não sei o que lá, sobre liberação de drogas, sobre não sei mais o que, tudo numa música, cara. Então isso ali definiu. Você pega um The Mamas and the Papas, você pega sei lá, o próprio Beach Boys, né, cara? Você pega o cara fala assim de toda uma, né? Muito louco, né, velho? Muito interessante. É isso. Acho que falamos de todo mundo dos anos 80, não falamos? Let's wrap it up. Eu acho que se a gente deixou alguém de fora, I'm so sorry. Eu acho que a gente depois tem que fazer aquilo. Eu não sei se você chegou a escutar aquela mensagem que eu te mandei no WhatsApp, que eu falei de uma lado B dos anos 80, que muita gente também não conhece. Você tem ali um Finis África, você tem ali como é que é o nome? Por exemplo, essa lista toda que você falou, KBNC, só teve um gaúcho. Engenheiros, exato. Tem nenhum de nós também, né? Nenhum de nós. Você tem TNT. Deixa eu ver o que é mais. De Belo Horizonte não teve ninguém, né? Sério, velho? Mas aí, nos anos 70, você tem... desculpa, anos 80... Baiano, teve algum que eu me lembre? O próprio Raul Seixas fez um sucesso. Não sabia que ele faleceu em 89, né, cara? Mas ele é 70, né? 70, não é 80. Não, 70. Você pensa nele, você pensa assim. Led Zeppelin, umas mais... Gita, né? Gita, não sei se fala Gita. Mas, na verdade, o movimento dos anos 80, ele foi muito carioca, né? Totalmente, cara.
Ó, a gente deixou de fora 2 nomes paulistas. Ira. É 80. Ira 80 e aí Capital. Capital Inicial, 80 também. O Capital merece um programa só deles, né? Não, porque na verdade... 80, Capital, 90 e 2000 também. O Capital foi muito mais forte na volta do que na fase inicial. Absolutamente, nem se compara. Vou falar uma coisa que é interessante. Vocês estavam com o boné da Stax, não, né? The Stars. Não. Stars. Acho que era da Stax. Não. Eu queria te falar uma coisa interessante, que quem falou isso foi o Dinho. E aí eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, sim, só pra meio que dar uma fechada também. Você falou do biquíni, né, cara? O Dinho, ele falou uma coisa que eu acho... Ele falou assim, que na música... Eu achei isso muito legal dele reconhecer isso e falar isso. Ele falou assim, que na música na década, na década de 80, você tinha a primeira linha ali das bandas, que eram Legião, Paralamas, e aí você tinha uma segunda, que ele falou assim, olha, éramos nós, o Biquíni... Eram bandas que eram, legais, mas os caras eram como se fosse assim... Enfim, era uma segunda pegada ali, sabe? Tipo, faziam sucesso, mas não era aquelas bandas que tava todo mundo ali, só se falava naquilo e movia o mundo. Embora venderam bastante e tal, né? E aí você vê quando o Biquíni também, mas o Capital voltou, cara. Eles viraram assim, eles foram assim de... né? Lá pro... Exatamente. Uma das maiores bandas da década de 2000. Você pensa na década de 2000, você pensa em Capital também, né? Então, só revisando a nossa lista. Paralamas... Legião, Paralamas, vou pegar a listinha aqui, O Traje... Legião, Paralamas, Cazuza, falamos pouco dele. Falamos pouco de Barão Vermelho. Falamos pouco de Barão. Eu acho que sabe o que acontece? Eu acho que vocês têm uma coisa parecida. Tem assuntos, Liminha, Cazuza, que é tão denso, Guilherme Arantes, que a gente fala assim, cara, não vamos nem começar, porque senão isso aqui vai ficar 5 horas só nisso. Né? Merece aquele... Falar por cima, eu acho que é meio superficial assim, né? Acho muito interessante a história do Cazuza ter saído do Barão. Sim. E o Barão, o Frejá, ter conseguido assumir a posição de front leader ali. Frontman, né? E ter dado a assinatura dele, né? Isso, é uma coisa louvável. Eu penso em Barão, eu penso em Frejá, cara. Tá ligado? Eu penso em Barão, não penso em Cazuza. Mais, cara. Embora, né, os hits ali... quando falamos de Marina, Lulu, cara, Lulu pra mim, assim, inclusive a música que eu entrei no meu casamento, eu entrei com O Último Romântico, né, que, né, faltava abandonar, né, que, enfim, fui num show espetacular, eu tava num frio, cara, cabuloso de Nova York, 2002, aquele frio assim, brother, gostoso, de menos 15, sabe, que você... Sai na rua com... Delícia. Aquele que dói a alma, né? Dói a alma, velho. Do seu antepassado. E aí um amigo meu tinha acabado de chegar, tinha uns 2 meses, assim, nos Estados Unidos, tava meio solitário, aquele homesick que a gente fala, né? E fui convidado, cara, né? Por um amigo radialista. E esse cara, amigo do Caetano, o Jacques Morolambal, voltou com a gente no carro e tal. E ele falou, Lucas, vamos num show, cara. Ele me deu 2 ingressos, eu chamei esse amigo meu. E assim, cara, o show era em Newark, não era nem em Nova York, era ali, né, ali. Fomos no show, resumindo. No Palácio, como é que chama lá? Newark. Palácio Europa. Palácio Europa. Bruh. Iconic, mas não foi lá, não. Eles tocaram, tipo, o Caetano tocou, tipo, no teatro, tá? Performing arts, assim. Mas assim, cara, o show, e foi daquela turnê dele, que ele tem sozinho, não sei o que lá, e aquela turnê maravilhosa, cara. E ele... Antes que a gente fale besteira, porque você falou de Lulu Santos, e uma característica do pop rock é ter tocado lá, eu sempre esqueço o nome, do Palácio... Europa? Você tocou lá? Que é exatamente um salão de um clube, né? Exato. Vocês tocaram lá? Tocamos, eu bicho, todo mundo tocou lá, todo mundo, né, velho? Lá é o CBGBs da música brasileira. Tipo assim, é o CBGBs da música brasileira, dadas as devidas proporções. Sei lá, ou seria um canecão, talvez, um ali, não sei. Muita gente tocou nesse lugar. É a história de reencontrar os brasileiros que estão morando há muito tempo fora. Lá. E assim, cara, aí a gente tô lá, chegamos no show, foi maravilhoso. E o Caetano tocou O Último Romântico, eu já achei essa versão, tem no YouTube, com o Jacques Morolambal, só voz e violoncelo. Cara, aquilo ali eu falei, o dia que eu casar, essa é a música. Eu não deu outra, eu casei. E uma informação cultura inútil. Quem fez os arranjos de cordas da música Resposta
foi Jaquinho Moreira-Embal. Você acha cultura inútil? Você é louco. Ô, bro, sim, aquele ali pra mim é... Cara... Ele é bom. Jaquinho é um cara muito bom, cara, muito bom. Pra não dizer muito gênio, né? Gênio, né, cara? O gênio, né? O cara é... Como arranjador, né, cara? Sim, também... Muito bom, muito bom. Nossa, vocês também vão falar, viu, velho? Pegaram só... Né, os caras assim, né? Só os faixas pretas, assim, 13º dan, assim, mais louco, né? Contando uma história que nós falamos aqui, a vida você tem que ser profundo e intenso. Desse jeito. Se for para fazer alguma coisa, não que seja o melhor possível. Exato. Então, até falo muito sobre isso também. A vida é isso, a profissão, a música, a interpretação das canções. Para fechar esse podcast dos anos 80, é o seguinte: seja profundo, seja intenso em tudo que você faz na vida, porque só assim que você vai alcançar e realizar seus sonhos que você tanto imagina. Sensacional, cara, é isso aí. Vamos que vamos pro after. Vamos pro próximo? É isso aí. Abraço. God bless. O cara foi muito...